Olá turma, tudo bom com vocês? Espero que sim. Olha só, bom retorno às aulas mais uma vez, bom estar com vocês. Como a gente teve alguns conhecimentos no primeiro bimestre, a partir de agora iremos fazer uma revisão. Entre eles, a gente aprendeu um pouquinho sobre o que foi o impressionismo. A partir de agora, a gente vai fazer uma revisão geral sobre o movimento artístico impressionismo. Vamos lá! Turminha, a gente passou a compreender e a entender que entre o final do século XVIII e o início do século XIX ocorreu uma onda de revoluções liberais, políticas e econômicas, como a Revolução Industrial Francesa e o Iluminismo, que caracterizou uma mudança na sociedade europeia e, consequentemente, isso vai refletir onde? Nos movimentos artísticos, na arquitetura, na pintura, na literatura, na música, no teatro. E a partir de agora, a gente passa a entender todas as contribuições, os fatores políticos, sociais e econômicos que caracterizou o impressionismo, movimento artístico de vanguarda europeia. Bom, primeiro, como falei anteriormente, é um período aí de grandes revoluções, de transformações. Entre elas, teremos o fortalecimento do capitalismo, do industrialismo, a ascensão da ciência, tecnologia. Nesses séculos serão criadas algumas tecnologias muito importantes, como o telefone, a eletricidade, o cinema e a fotografia. Tanto que as mesmas serão características, os símbolos da modernidade. E nessa época vai começar a se organizar as primeiras exposições artísticas. Tudo isso em volta de Paris e, consequentemente, ganha um rumo por toda a Europa. Certo? Mas vamos lá. Eu quero ouvir de vocês, segundo ano. O que é o movimento impressionismo? É um movimento artístico que surge na França no século XIX, aonde ele vai trazer uma nova visão conceitual. Eles irão utilizar elementos da natureza, a luz na movimentação, dando uma ênfase maior na particularidade que o artista vai ter. Nesse modo, as telas serão pintadas ao ar livre, podendo o autor, o pintor, capturar melhor os nuances da luz sobre a natureza. Nesse contexto de desenvolvimento do impressionismo, a gente vai perceber que a primeira exposição vai acontecer em 1874, foi uma exposição aberta, coletiva ao público, onde tiveram críticas positivas e negativas. Essa imagem aí que vocês estão vendo agora é do artista Claude Monet, certo? Que é um dos grandes representantes, né, do impressionismo. A tela dele, a expressão nascer do sol, foi que deu o nome ao movimento impressionista. Continuando aí, o próprio impressionismo ele vai trazer uma arte alegre, vibrante, aonde os artistas ele quer que os telespectadores encham os olhos de cor, de luz, fiquem cintuados com encantamento e beleza que essa nova tendência trará para a sociedade. Iremos perceber harmonia, uma transparência, cores, uma técnica da luz que até então não era desenvolvida nos outros movimentos. E com isso será a principal característica do movimento impressionista. Bom, aqui temos outra tela do movimento impressionista, certo? Mas, professor, o movimento ele também revolucionou algumas tendências da arte no século XX. Sim, por quê? O impressionismo ele é visto como um movimento de divisão entre dois conceitos, academicismo e vanguarda. Primeiro, vamos relembrar o que é academicismo. Era onde os artistas, os movimentos ficavam presos àquela regra, aquela necessidade de elaborar uma pintura, uma arquitetura, uma escultura, de acordo com o movimento. A partir do impressionismo, que é um movimento dito de vanguarda europeia, então o conceito do
seu tempo, ou seja, é um movimento onde os artistas vão poder utilizar da sua individualidade, das suas particularidades, eles vão caracterizar os nuances da sociedade, novos temas serão retratados e a partir daí ganha uma nova tendência de estilo vanguardista na Europa, que também chega aqui ao Brasil e ganha uma particularidade com os temas nacionais, certo? Essa obra que vocês estão vendo agora chama-se Expressão Nascer do Sol. Foi ela que deu o nome e a origem, né, ao movimento impressionismo. Bom, houve também, galerinha, algumas novas considerações entre teorias, artistas e a técnica como a partir de agora a pintura impressionista ia ser utilizada, ou seja, a dedicação, a situeza, a fineza em detalhar o acabamento a cada pincelada que o movimento característico impressionista dará para os artistas e ao público europeu. Bom, nesse momento também, os artistas impressionistas não vão mais se preocupar com os preceitos do realismo ou da academia, como havia falado anteriormente. Esses artistas, eles vão buscar novos elementos fundamentais, como a mulher, o negro, a criança, a classe mais pobre, que vai ser representada a partir de uma nova visão estética do mundo artístico. Bom, vamos passar agora a compreender e relembrar, mais uma vez, algumas características do movimento impressionista. Vamos lá. A primeira, a pintura deve registrar alguns tons, objetos que vão adquirir uma reflexão à luz solar. A movimentação vai se dar de acordo com a constante reflexão com a incidência da luz do sol. Por isso que vocês percebem que nessa imagem temos 3 homens e os 3, junto com o cachorro, refletem uma sombra, refletem um tom claro e ao mesmo tempo uma perspectiva. Relembrando, perspectiva. A gente, ao olhar para a tela, iremos perceber que se trata de um encontro entre homens, certo? Que vai se dar na zona rural, ou seja, aquela Europa que está passando da manufatura para a maquinofatura, um processo histórico, né, de revitalização da indústria que vai refletir aonde? Na própria arte. Então, com isso, os artistas vão se apelar ao fato histórico, político e social e vai trazer essa representação. Por isso que também compreendemos que a arte é uma disciplina comunicativa. Bom, as figuras a partir de agora não vão ter contornos, a linha é uma abstração para representar os objetos. Como assim, professor? Nós temos uma linha aqui abaixo, que significa linha inferior, linha superior no alto e uma linha intermediária. São linhas abstratas, a gente não precisa ver, mas passa a compreender de acordo com a perspectiva apresentada pela característica do movimento impressionista. Bom, aqui também iremos ter uma obra de Dominique, onde ele vai ter uma leveza em representar o nu artístico de uma camponesa europeia, aonde essa obra também ela vai ter como característica a luz e o colorido em uma única expressão. E eles não vão preocupar, certo, com a escura e com o preto, porque lembrem-se, o movimento impressionista eles vai ter a necessidade, a preocupação de trazer uma claridade, uma realidade, uma leveza da alma. Então essa foi a principal característica que o impressionismo quer e representa. Ô pessoal, e até hoje esse movimento ele influencia várias tendências na idade contemporânea. Bom, aqui temos, Delacroix, né? Muito importante. Ele que teve uma característica, esse artista, em retratar fatos históricos, certo? Você percebe que nessa obra ele vai fazer um contraste de luz e sombra que serão obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Mesmo assim, ele vai trazer um amarelo próximo a um violeta para produzir uma expressão de luz.
Então, todas as obras artísticas do movimento impressionista, eles vão ter essa característica de trazer uma aproximação, que a gente compreenda e tenha uma noção de expressão de luz. Certo? Bom, as cores não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor, como era que ocorria na tela. A partir do impressionismo, as misturas de cores não ocorriam na paleta do pintor, e sim na própria tela. Por isso que esse movimento cria outro movimento, a técnica do pontilhismo. O que é, professor, o movimento, a técnica do pontilhismo? É quando o artista compõe uma figura que traz uma mensagem, uma comunicação, aonde aquela obra foi feita ponto a ponto. E isso hoje a gente utiliza em testes de concurso público, tratamentos terapêuticos, desde a educação infantil até o nível superior, certo? Bom, ações que irão caracterizar o impressionista. Primeira característica, romper completamente com o passado. Professor, qual foi o passado que o impressionismo rompeu? Com os movimentos de tendência academicistas, ou seja, movimentos que ficavam presos, né, a uma obra, a uma tendência. Entre eles, um exemplo, o barroco, o renascimento, o rococó. Eles vão ser contra a cultura tradicional, ou seja, aquela coisa da nobreza, da mulher rica. A partir de agora não. Ele quer retratar a leveza da sociedade, do cotidiano. Cada artista ou grupo vai pertencer, certo, a um grupo individualizado. Não, não, não teremos assim 20 artistas iremos se reunir hoje para compor uma obra. Não. Cada um fazia em sua casa, mas todos contemplavam a mesma tendência, a mesma característica.